Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, como vocês já viram no título, no thumbnail, como é de praxe, como eu já tinha comentado e também prometido ontem, a gente vai trazer então o Drift News, né? Toda semana eu trago aí o repeteco de notícias, de apanhado, de tudo que rolou aí na última etapa. Normalmente quando acontece como a Fórmula Drift ou Ultimate Drift, mas recentemente, para entender um pouquinho mais as notícias envolvendo principalmente os brasileiros e talvez alguns conteúdos ali no meio do caminho, como por exemplo o Adnan Zi, que reconstruiu a BMW dele inteira, como o Ben Robson, que teve um acidente no meio dos treinos ali, nas voltas, né, e acabou até ficando de fora da etapa por conta desse acidente. Eu não lembro se, acho que foi na batalha talvez de repescagem. Então, para você que acompanha todas essas notícias, né, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais delongas, então bora pro vídeo. Bueno, então eu tô aqui, né, já com o chaveamento da Fórmula Drift, como foi a última etapa selecionado para vocês, né. A gente teve algumas zebras, como eu trouxe no vídeo das melhores batalhas de ontem. Quem não assistiu, talvez eu deixe o cardzinho, mas é o último vídeo do canal para você acompanhar, né, se o Diego foi roubado ou não foi, toda aquela polêmica e também as zebras e diversas zebras que rolaram, né? O James Dean caiu no top 16, Shanahan caiu no top 16, Field caiu no top 16. Do outro lado a gente também, se não me engano, o Asbo cai no top 16 também, o cara caiu cedo, consideravelmente, né? Grandes nomes que acabaram caindo cedo na competição, né? A gente pode dizer. E a gente trouxe principalmente aqui para vocês, para a gente lembrar de como foi essa etapa, porque muito que a gente vai conversar é sobre coisas que aconteceram no início, antes dela começar, no meio da etapa, coisas que vieram se arrastando, digamos assim, um pouco de história aí, como a questão do Adnan Zi, e também coisas daqui pra frente, focado em Utah, que é a próxima etapa aí da Fórmula Drift, que a gente vai ter. Até para Spec vai andar, não sei se o Eric Metz vai estar presente, ele retornou para a equipe do Diego Iga, mas a gente vai ficar ainda com dúvidas sobre esse assunto, né? Mas enfim, a gente só traz aqui de novo para reforçar, né, a galera que talvez já tá fazendo aquelas continhas de chaveamento, talvez já esteja um pouquinho mais ligado por que eu trouxe aqui principalmente. Mas enfim, a gente vai falar então do Sheriff Barion, né, que inicialmente, né, falando sobre essa FD no geral, ele não fez presença na Fórmula Drift, ele acabou não comparecendo à etapa, né. Aqui ele até fez uma publicação específica sobre isso no dia ali dos treinos, ou um dia antes dos treinos, na quinta, falando que ele não estaria presente na Fórmula Drift e que ele estaria no Festival Interlagos junto com a Baterias Pioneiro e com a Pneu Store ali para fazer apresentações de drift, né? Então esse Stories é basicamente ele explicando isso, né? E tem uma galera já especulando sobre o Corvette C7 HGK, porque o João Barion falou que por conta daquele episódio de podcast que ele participou da Fórmula Drift, que eu ainda tenho que trazer para vocês o resuminho, a princípio, pelo que ficou entendido, ele conseguiu um patrocínio por conta daquele episódio, né? Talvez algum cara gringo viu de fora, né? Vou assistir o podcast da Fórmula Drift. E aí acabou vendo a história do Sheriff Barion. Talvez quis conhecer mais ou adentrar mais, talvez na presença nacional, nessa cena que a gente tem aqui, né? Não dá para entender o porquê dessa relação. Mas a princípio criou-se, né? Alguém veio e apadrinhou, alguém veio e pegou o projeto para transformar esse projeto, dar uma virada de chave, de acordo com o Sheriff Barion, para o carro ficar muito melhor. Coisa que a gente vem reclamando há bastante tempo, como ele mesmo já reconhece. E aí começou a especulação sobre o Blues, né, o Kristaps Blues, que é dono da HGK, que faz as Eurofighters, né, aqueles kit full carbon. E aí ficou a ideia de que talvez, pelo menos é a expectativa, de que tenha o Corvette C7 full carbon HGK, Kevlar lá e tudo mais, do Sheriff Barion, um carro totalmente transformado e construído pela HGK para ser um carro de competição de performance. É o que a gente espera, porque com certeza vai ser um carro de altíssimo nível. Só que isso custou para o Sheriff Barion não só a etapa de Seattle, que a gente teve nesse final de semana, como também a próxima etapa que a gente vai ter em Utah. E ele vai aparecer só em Irondale. Então sim, meio que ainda tem essa expectativa, né? Claro, 2 etapas a menos não é o que a gente queria. Tem a expectativa do João classificar, ele poderia ter classificado esse final de semana, pelo que a gente viu no desempenho da Fiorella na pista. Mas a gente fica ainda com aquela expectativa de subir o nível, né? De poder, quem sabe, ir mais longe. E claro que toda essa expectativa vai ficar para a última etapa em Irondale, onde a gente vai poder ainda nesse ano acompanhar e ver de fato se vai se pagar essa aposta do Barion de parar tudo, tirar o pé, deixar oportunidades possíveis passar, claro, de classificar, quem sabe até beirar um top 8. Ele já usou esse carro ano passado e chegou no top 8, ou seja, um carro pior, né? Ele teve mais um ano de desenvolvimento para andar, caminhar para frente, e ele conseguiu chegar lá. Então tem sim a possibilidade, probabilidade, né, de ele chegar no top 8. Então ele tá jogando fora essas possibilidades, né? Ao invés de apostar nisso, ele tá apostando justamente em melhorar o carro para em Irondale fazer uma boa etapa, quem sabe conquistar um pouquinho melhor a galera. E quem sabe, né, já entrega pra gente que sim, ano que vem o Barion vai estar na Fórmula Drift. Porque senão ele não ia sacrificar 2 etapas para reconstruir o carro para vir voltar na última. Então, isso já garante pelo menos sim
dá para se confirmar que o Xerife Barion também vai estar presente na temporada ano que vem, assim como a gente já trouxe a confirmação de que o Iga também vai estar, visto que ele comentou que vai trocar o carro pro ano que vem, talvez renovar o chassi em questão do Hachiroku, né, do 86, que o dele acabou batendo e tudo mais, o carro tá torto, zoado, já tinha tido porradas fortes com o Ryan Turk, então talvez ele vai só fazer um transplante ali, como o Adam fez com o E36, depois do APT na 36, trocou tudo. Eu acredito que vai ir por esse caminho o Diego Iga, então ambos os brasileiros já confirmaram participação na Fórmula Drift para 2025, tá? Então, com isso, eu acredito que dá para dizer que sim, né? E é o que eu espero como torcida, inclusive, ó, porque eu quero ver o Xerife Barion mais um ano competindo. E aí a gente fala um pouquinho sobre um cara que teve um final de semana drástico, já vem sofrendo bastante, né, na última etapa, quebrou o carro, ele não conseguiu performar numa etapa porque ele estava vindo bem. E aí o Robson, a princípio, teve um acidente, né? Não sei se foi uma volta de treino, acredito que tenha sido uma volta de treino. Ele falou que essa aqui é uma volta de bank que ele acertou, né? Como deveria ser no bank, né? Então é que ele não teve a batida. Mas, enfim, ele teve uma batida nos treinos. E aí acabou postando isso aqui logo na sequência, né? De que depois de fazer contato com a parede durante a minha volta de treino, eu bati a minha cabeça, senti que era melhor para o meu interesses dos meus competidores que estão junto comigo na pista, em questão de segurança, meus parceiros, e eu mesmo sair fora da competição. Não é uma decisão fácil de ser feita, mas eu acho que é o certo a fazer. Estou olhando para frente e totalmente focado para voltar com tudo para Utah. Então, até na sexta mesmo, acho, se eu não me engano, ele já postou isso e não apareceu na etapa. E aí a gente tem a galera falando que é Nutella e tudo mais, né, de que realmente não teve problema nenhum. E aí a gente tem, por exemplo, aqui um board um pouco para explicar para vocês. O maior problema, realmente, por mais ter sido uma batida nada demais, até de fora, fala, nossa, não aconteceu nada, até mesmo aqui, né? Em questão do carro, do equipamento, de fato, nada demais. Mas a gente consegue ver claramente que ele bate a cabeça na roll cage aqui, ó. Por mais ter o capacete, ó. 1, 2, 3 batidas, talvez 4. Na roll cage, com o capacete. Mesmo que o capacete, o dano tenha sido direto, né? Que senão poderia até ter sido algo trágico de verdade, assim, sabe? Fatal. O capacete, beleza, segura, mas a compressão de coluna, de pescoço e tal, então acabou rolando uma pancada ali de uma forma ruim, né? O impacto, por mais que tenha sido até de fora bobo, a gente olhou e falou, nossa, nada a ver, por isso que a galera até taxou ele de Nutella. Cara, se for considerar esse impacto, dependendo como for, cara, a cabeça, né, que é a parte da coluna aqui, é muito, muito perigoso. Então, provavelmente teve uma concussão ali, coisa que é comum para, sei lá, jogador de futebol americano, né, que acontece bastante, talvez a galera que já estudou mais sobre esse assunto e tudo mais, tem bastante notícia do gênero por conta de pancadas, né? Isso acontece também com pilotos que tiveram acidente em alta velocidade. Sim, acontece. E aí pode ter acontecido com o Robson, e aí para ele acabou o final de semana. Então, trazendo para vocês um pouquinho mais de explicação, porque eu vi que muita gente ficou tirando onda, né? Zoando com o Robson, e eu acho que é uma questão até de risco, né? Tem que se pensar. Talvez a posição de mudar, a posição de dirigir do Robson, ele que é bem alto também, né? Quem sabe deixar o banco mais baixo para não ter o risco de ele bater na roll cage, seria quem sabe a solução, né? No Ômega mesmo a gente fez toda a posição lá, todas as coisas justamente para evitar qualquer tipo de problema com relação a isso, até deixar as barras o mais próximo do carro, mais longe de mim possível, para justamente não acontecer o que aconteceu com o Robson. Então é infeliz, mas a gente espera que ele consiga se recuperar para voltar forte para Utah e mostrar quem ele é finalmente, que o coitado tá sofrendo. E claro que eu vou ter que falar de um cara que não só marcou bastante a nossa cena, como é um dos mais conhecidos aí mundialmente no Drift, que também reconheceu a gente e tudo mais, até a conexão com o Duarte, que é o dono da Drift Chegar aqui, que tá aqui na fotinho, né? Adrian Z, cara, realmente ele tá de parabéns, toda a equipe, todo o time, todo o engajamento, todo o empenho, e ver como todo mundo, uma galera, uma comunidade consegue fazer praticamente o impossível, né, cara? Em uma semana eles reconstruíram o carro, pegaram beleza um chassi pré-pronto, digamos assim, do Joe, mas todas as peças eles transferiram e reconstruíram o carro em uma semana praticamente para poder fazer a competição, para poder estar presente na Fórmula Drift. E ele que veio, se eu não me engano, de uma semifinal, né, que foi onde teve o acidente com o Minoa. Mais uma vez ele vem até a semifinal, acaba perdendo pro Minoa, né? Eu trouxe essa batalha para vocês no vídeo de ontem, mas pegou pódio, cara. Então, um carro construído em uma semana, após todo aquele acidente, toda a desistência, né, que ele falou na live que não iria correr mais, a galera fortaleceu, ele conseguiu se reerguer das cinzas e, cara,
dá pra dizer que saiu vitorioso e vitorioso demais, né, o Adam Z. Claro que ele queria o P1, ele até falou no vídeo dele, né, que a gente trouxe aí o apanhado pra quem tava acompanhando de ele revivendo a BMW. Ele falou que queria ganhar, que ele iria ganhar, não ganhou, mas cara, pódio, com toda essa caminhada, essa correria, com certeza tá de parabéns o Adam. Ele que tá mandando com um ângulo bizarro, bem agressivo. E realmente mereceu demais. E mais uma vez proporcionou uma batalha insana aí com Minoa, né, que foi a melhor batalha do final de semana que eu trouxe ontem pra vocês. Então, claro que eu vou trazer isso aqui porque a gente tava acompanhando toda a construção e o resultado tá aí. Então, realmente, o Adam Z, acho que deixou de ser youtuberzinho de drift, né? E realmente é um piloto aí a ser respeitado. E aí a gente pula então pro nosso assunto final do vídeo, que é o Diego Iga, né? O Diego que acabou sofrendo a batalha, muita gente achou roubado e tudo mais. Já falei sobre isso no vídeo de ontem também, né? Que não foi roubado, né? Às vezes a galera acaba se perdendo um pouco no que realmente vale do drift, ou talvez o peso de alguns erros, e acaba passando desapercebido, ou aquela questão de torcer com o coração, como o Cédrica falava sempre pra gente nas transmissões, tirando com a nossa cara, acaba acontecendo. Até eu mesmo na live, assumo, né, tava com aquela percepção, aquela impressão, aquele gosto de, será mesmo, será que não? E depois avaliando no vídeo que eu postei ontem, ficou bem claro, na realidade, a derrota do Iga, que andou muito bem. Nos treinos tava andando, cara, simplesmente animal. Tem até essa chase dele aqui pra cima do Wood Baktis, cara. Ou não, Bizu? De correção, mas é buscar a bota. A proximidade dá um susto, ainda mais com o grip que os caras têm, mano, com certeza. Então dá uns pulos ali, corrige aqui, corrige lá. Claro, pra não matar o cara também, né, nos treinos, né, obviamente. Mas, cara, o Diego andou demais, representou com toda certeza, né, a gente. Infelizmente não teve o resultado que tanto nós quanto ele esperávamos, mas infelizmente o drift é isso, né? Tudo podia acontecer. Infelizmente a gente levou a pior. O Brandon que tá mandando sim, num dia legal até. Teve algumas oscilações, né? O curvão tava enroscando aqui, colar, mas no fim das contas andou melhor do que a gente aí, levou a melhor. E daí eu trago então o top 32 de novo, aqui o chaveamento, né? Que eu falei pra vocês. Pra falar que às vezes não é bom se classificar direto, que a gente teve uma sorte gigantesca. Por uma posição a gente não quase se ferrou já na classificação direta. Eu fiz aqui, né, pra vocês o balago d'água lá pra poder fazer as posições aqui da competição, né? E aí o Diego Iga ficou na 25ª colocação, que é a primeira dos que começam ali a repescagem. Então o Diego vai ter que sim passar pela repescagem, sorteio lá e tudo mais, então a gente não tem como descobrir contra quem ele vai, assim como o Xerife Barion, mas o Barion não vai participar da próxima etapa, já falei disso, não vou ficar me repetindo. Só que se o Iga tivesse ficado em 24º, por exemplo, que foi a posição do Literal, do jeito que foi a última etapa, no azar, digamos assim, né? Onde o 24º batalha com o nono, que é o melhor dos que ficou para trás no top 16, seria o James Dean. Então, às vezes não é tão bom classificar direto, às vezes é bom dar uma repescadinha que dá para fugir então de uns BOzão grande, porque se o Iga tivesse uma posição para cima, era o James Dean que ele ia bater de frente. Se fosse mais uma ainda, o Field. Mais uma ainda, o Shanahan, tá ligado? Mais uma ainda, o Sorensen, que foi contra quem ele teve a pior, né? E aí, né, teve essa questão então de até uma certa sorte, né? No meio do azar aí, digamos assim, pra gente aí no Brasil que vai pra repescagem, vai ter nossa vitória e tudo mais, né? E quem sabe a gente cai até com um outro oponente que, do jeito que foi as batalhas aqui, né, com muita zebra acontecendo, como eu já falei no início do vídeo, vai dar uma bagunçadinha ali na classificação, né, que a gente tem chaveamento de batalhas para a próxima etapa. Mas enfim, né, eu falei que sabia do oponente do Iga, mas foi uma pegadinha só para prender vocês até o final, porque por pouco a gente, ó, contra o James Dean ia dar ruimzão, ia dar ruimzão mesmo. Mas acabou que demos uma certa sorte, vamos ver umas batalhas boas, quem sabe até o Diego sendo campeão da chave de repescagem, pegar um pouquinho mais de ritmo ali na repescagem. A gente viu que isso fez bem para os brasileiros quando a gente participou da de Itacuja repescagem, e vamos ver se isso consegue dar um gás para a gente avançar em Utah pro chaveamento principal. E aí também, né, vindo já com mais batalhas ali, né, talvez pro top 16, já mais treinadinho, talvez um top 8, pra gente dar uma sonhada, quem sabe até um pódio do Brasil até o final do ano, talvez sonhando alto demais, mas enfim, trazendo pra vocês aí um, ó, por pouco aqui, ó, mas não foi de ralo, mas foi por muito pouco mesmo, que contra o James Dean, depois da cagada que o James fez em Evergreen ainda, eu acho que ele não ia deixar nem um pouco barato.
é que mesmo tendo esse resultado, o James caindo cedo no top 16, a vantagem dele é tão grande que ele continua cento e tantos pontos, 104 pontos à frente do Rod Bagdad, então ele tá muito, muito tranquilo. Eu já tinha falado que essa diferença, essa distância é muito difícil tirar, principalmente o James, porque ele normalmente avança pelo menos pro top 8, e se ele se manter assim, é bem provável sim que ele vai garantir a vitória. Após a etapa de Utah, com certeza a gente já vai ter uma clareza maior, até porque se o James continuar com a vantagem de 100 pontos mais, acabou. Ele é o grande campeão da temporada de 2024 da Fórmula Drift e é o único na história da competição do mundo do Drift. Não sei se ia ganhar um campeonato 4 vezes, mas um campeonato desse tamanho 4 vezes. Ele vai ser o único tetracampeão da Fórmula Drift na história, marcando mais uma vez o seu nome aí, né, digamos assim, na pedra dos deuses dos drifts, né? Que no caso James Dean, com certeza, é um dos melhores pilotos que já existiu na história do Drift, com toda certeza. Mas é isso então, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje para trazer para vocês um resumão sobre FD, sobre notícias ali envolvendo alguns pilotos, algumas coisas que aconteceram, né, como o acidente do Ben Robson, ou a ressurgida das cinzas aí do Adams, e também sobre o João Barion, que não apareceu na etapa, a galera cobrou bastante, e sobre o Diego Iga, que mesmo andando bem teve aquela questão do resultado, mas principalmente para trazer o repeteco de vai repescar, não vai repescar, vai batalhar contra quem? Vamos torcer muito, com toda certeza. Convido você sempre a acompanhar as transmissões da Fórmula Drift comigo aqui no canal. E para não perder nada, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Para quem quiser virar membro, que você tenha acesso a coisas friends lá no Instagram e também conteúdos exclusivos que eu estou gerando aqui para a galera do membros. Peço desculpa porque eu estou um pouco enrolado. Estou até aqui gravando de pé agora no meio da oficina. Sorte que a placa de vídeo faz a macumba dela aqui para poder tirar o fundo, fazer a magia dela. Mas é isso, gurizada. Estamos na correria tentando fazer o sonho ficar vivo. Daqui 2 dias tem um eventinho e temos que ali voltar e montar todo o Megaras de volta, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha o conteúdo por aqui, que assistiu até o final. Eu sou o Raika Mate, vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu e fui! Some of y'all don't listen at all. Same shit they be pushing, yo.